Ontem eu me deparei com um vídeo no Twitter de um personagem dos quais desses da crônica esportiva, do jornalismo esportivo, por assim dizer, ou da imprensa esportiva, porque aí aglomera todo mundo, os mais abjetos que eu conheço. Uma fala que, no entanto, ultrapassou todas as minhas expectativas, assim. Confesso que eu fui surpreendido, falei, eu acho que nem esse cara falaria isso, e falou. Tô falando a respeito de um cara conhecido como Fui Clear, que tem uma live, tem um canal lá que de vez em quando rola umas lives com o Canedo, que é um cara muito querido por mim, que já esteve conosco aqui no Tomando Uma lá, na época que o podcast ainda era no outro estúdio, no antigo estúdio, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. E, poxa, é um cara que eu tenho muito carinho por ele, a gente de vez em quando troca umas figurinhas e foi extremamente bacana conosco aqui. E o outro cara é o Thiago Leifert, né? Que eu não conheço, mas tenho muita curiosidade de conversar com ele, entrevistar ele, saber sobre o que ele pensa, se ele pensa algumas coisas que ele já disse que pensa ainda, se ele mudou de ideia a respeito disso. Acho que poderia ser um papo muito legal, é um dos caras que eu ainda quero receber aqui no programa, quem sabe no futuro. E esse terceiro cara que eu não faço a menor questão de abrir a porta da minha casa, que é o tal do Fui Clear, não só pela fala abjeta de ontem, mas por tudo que esse senhor já demonstrou ao longo dos seus pensamentos todos aí que foram compartilhados na internet. Mas ontem passou de todos os limites. Numa conversa nessa live a respeito da condenação do Daniel Alves, o rapaz soltou que tem convicção de que o Daniel Alves é inocente, que ele segue acreditando nisso e que ele foi vítima, teria sido vítima de um golpe, de um cartel do golpe, que seria profissional em fazer isso. Logo na sequência, ele toma uma lapada do Thiago Leifert, contra-argumentando, e aí tudo que eu poderia dizer contra-argumentando o Fui Clear, o Thiago Leifert disse. E olha que vem do Thiago Leifert, porque as pessoas têm uma mania de politizar tudo, né? E aí, assim, gente, nem tudo tem que ser politizado. O Thiago Leifert, até onde eu sei, até onde ele se manifestou, é um cara que se identifica mais com o campo da direita do que da esquerda. E não é porque ele é um cara que se identifica mais com o campo liberal econômico, por assim dizer, que ele vai concordar com uma fala tão abjeta como aquela. Disse, inclusive, taxativamente que nunca discordou tanto e argumentou por que discorda. E eu concordo com todos os argumentos do Thiago Leifert. Então não é sobre onde você está no espectro político, é sobre simplesmente civilidade versus barbárie. E o que esse cidadão defendeu ali, a tese dele, é a barbárie. Né? Não tem outro adjetivo. É um negócio nojento. O Daniel Alves, que está preso há mais de um ano, apresentou tantas versões diferentes. Primeiro disse que, vamos lembrar, primeiro disse que nunca tinha visto a mulher. Segundo disse que viu e que eles ficaram, não sei o quê. Terceiro disse que viu e que foram pro banheiro, mas não rolou nada, que ela fez sexo oral nele, vocês lembram disso? Depois que exames foram feitos, comprovaram que tinha sêmen dele dentro da menina, ele falou, eu fiz, mas não me lembro, se fiz foi em consenso. E depois, eu não lembro de nada porque eu estava bêbado. Mais ou menos aí, a ordem foi essa, de várias versões diferentes que o Daniel Alves deu. Então, e foi condenado. E aí tem um cara que ignora completamente isso, sabe-se lá por qual motivo, não sei se ele é amigo do Daniel Alves, se ele é amigo de algum familiar do Daniel Alves, ou se ele quer ficar bem com a patotinha de jogadores, porque isso é importante para ele se sentir mais bem alocado, né? Não sei. Por algum motivo ele simplesmente ignora a justiça e diz que acha que o cara é inocente. E isso reverberou. Tanto que no mesmo dia, o Vasco não afirmou que foi por conta disso. No mesmo dia, o Pedrinho, que é outro cara que, ao meu ver, nunca vi ele se manifestando politicamente a respeito de nada. Mas fotos dele vazou aí abraçado com a família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, etc. Né? Eu já vi essas fotos na internet. Então eu imagino que seja um cara que esteja muito mais ali, mais pro lado da direita do que da esquerda. O Pedrinho tomou a sábia decisão de mandar o cara embora, que era diretor do futebol de 7 do Vasco, alguma coisa nesse sentido. E no mesmo dia, não esperou baixar a poeira, mandou na hora embora. Porque também imagino que percebeu com
o quão a fala foi abjeta, o quão a fala foi absurdamente infeliz, para dizer o mínimo, né? Então, isso também é uma das coisas que mostram que assim, bom, beleza, cara, é liberdade de expressão, né? Você discordou de uma decisão judicial, você está no seu direito. Mas, diante de tantos fatos que foram expostos ao longo de mais de ano na imprensa, a tua opinião não é bem vista na nossa instituição. Na nossa instituição não queremos alguém com essa tua opinião de merda. E foi isso que aconteceu. Liberdade de expressão, não vai ser preso, não vai ser processado, tá tudo certo. Mas que arque com as consequências. Isso é legal, a gente vê que tá mudando. Eu conversei sobre isso com a Luciana Mariano ontem no podcast, a primeira narradora da TV aberta do Brasil, que narrou em 97 o primeiro jogo na Rede Bandeirantes. Ela que foi casada com o Luciano do Vale, foi um puta papo. E a gente falava sobre essas questões, né? Então, eu quero parabenizar o Pedrinho, né? O Thiago Leifert, assim, ele discordou do cara na bola ali e tal. Eu não sei qual que seria a minha reação de um cara falar isso numa live comigo. Eu não teria tanta elegância como o Thiago Leifert teve. Tudo bem, eles são amigos, etc. Mas eu não conseguiria, né? Tanta elegância para apenas rebater a opinião. Mas parabéns a ele que discordou. E parabéns ao Pedrinho que mandou esse sujeito embora de uma instituição que não só é gigantesca, mas que passa uma imagem, em termos de civilidade, muito legal. Vamos lembrar a história do Vasco com os pretos do Rio de Janeiro. Pesquise sobre isso, entenda um pouquinho mais sobre a história do Vasco, como ele surge, como ele se torna grande, e você vai entender que não combina um ser humano como este tendo um cargo lá dentro, uma pessoa que tem esse determinado tipo de opinião. Então, assim, nesse sentido, assim, por um lado é interessante ver os desdobramentos de algo assim, por outro é muito triste ver que algumas pessoas ainda pensam assim. E aí eu me deparei, eu fico me perguntando onde está agora, sobre o que ele estará falando o senhor Pilhado, apresentador aí de programas da Jovem Pan, etc. Que recentemente tive acesso a um vídeo dele no TikTok e tal. No TikTok, porque no Instagram eu estou bloqueado, o Futeboteco, todas as nossas redes estão bloqueadas, porque já falamos dele a respeito no passado, né? Se nunca viu, digita aí Futeboteco Pilhado que você vai encontrar. Mas queria saber onde está, porque o Pilhado outro dia gravou um vídeo colocando o Daniel Alves como a maior vítima. Dizendo que não entendia como todos os jogadores viraram as costas para o Daniel. Na hora que ele mais precisava, ele não podia contar com ninguém. Porque amigo é assim, dá tapinha nas costas, você tá por cima, ele quer surfar na onda, e na hora que você tá por baixo, ele some. Ou seja, a vítima ali não era a moça que sofreu estupro. Era o Daniel Alves, que estava sendo, de alguma maneira, renegado pelos seus amigos. Não foi tão renegado assim, né? Porque tem um amiguinho dele aí, camisa 10 de seleção brasileira, que pagou 150 mil euros como atenuante de pena e diminuiu a pena dele pela metade. Não é verdade? Agora, por que não teve essa mesma indignação na condenação? Por que ao ser condenado, com todas as provas que a Justiça da Espanha apresentou, por que não teve a indignação do que esse senhor, o Daniel, fez com a vítima? Por que o Pilhado volta à indignação contra os amigos do Daniel que o abandonaram? Porque amigos não abandonam uns aos outros. Eu queria entender. Uma palavra para com a vítima, zero. Agora, para defender aqui o injustiçado Daniel Alves, cadê os amigos na hora difícil? Pegou até um vídeo lá do irmão do Daniel Alves. Tem aí no TikTok do cara, só você olhar, ele não deve ter pagado. Então eu queria entender onde tá esse cara. São posicionamentos assim, gente, é inacreditável como esse tipo de pessoa tem espaço dos grandes ainda na imprensa brasileira, cara. Na internet, são muito consumidos. Eu queria entender. E se você reparar, é todo mundo a mesma patotinha. Pode reparar. Pode reparar. É o Pilhado, que é amigo do Fui Clear, que é amigo, por sua vez, do Rica Perrone,
Essa galera. Rica Perrone, não tô falando nada dele a respeito aqui desse vídeo, nem sei qual foi o posicionamento dele e nem me interessa, porque cada vez menos vídeos e qualquer coisa que esse cara faz tem aparecido na minha timeline, graças a Deus. Não estou falando dele especificamente sobre isso, mas se você for olhar, são amigos, é da mesma patota, ou não? Ou é mentira minha, não fizeram live junto, não fazem direto, ou não? Então eu queria entender porque esses caras ainda têm tanta voz. Tem tanta gente ouvindo esse tipo de pessoa. Isso pra mim é o mais triste. E tem gente que tá defendendo. Aqui nos comentários vai ter vários. E eu não vou pagar comentário de ninguém. Vai ficar aí pra todo mundo ver. Quem são as pessoas? Vai ficar aí. Me recuso. Já foi a época, cara. Ficava pagando comentário, preocupado com o que ia falar, ia deixar de falar. Caguei. Me preocupo com os comentários, que eu acho que são críticas interessantes, na bola, discordâncias interessantes, ou comentários que eu acho carinhosos também, eu acho bacana a gente ler. Agora, esse tipo de comentário de defensor desse tipo de gente, só me mostra o quão triste ainda tem muita gente que defende esse tipo de ideia. Né? Quando a gente deveria estar evoluindo, às vezes parece. Quando a gente se depara com isso, às vezes a gente parece que não. Mas o que você acha de tudo isso? O que você achou da demissão de Fui Clear por parte do Vasco? Comenta aí, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.